Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa segunda-feira, né, para todos nós. Sejam muito bem-vindos aí ao canal Teologia Mais Hebraico. De vez em quando eu apareço ao vivo aqui para vocês, né? Hoje eu coloquei no Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês qual é o Instagram. Esse Instagram aqui, Luciana Mais Hebraico, é a nossa tabela de aulas semanais, tá? Essa semana a gente tem hoje o Segredo do Monte Moriá, que a tradução em português escondeu de você. Na quarta-feira a gente vai falar ao vivo de Mara a Hesed, a chave exegética para sair do vazio e viver a plenitude de Deus. A gente vai aprender com Noemi. E sexta-feira a gente vai focar nas parábolas aí, nessa sexta-feira, e a gente vai falar do denário, né, o preço do perdão. O que Jesus realmente quis dizer sobre a nossa dívida. E sábado a gente tem um aulão ao sábado e a gente vem trazendo aí temas que forem pertinentes durante a semana, a gente traz no sábado. Mas hoje eu postei no Instagram, esse aí, a nossa tabela de aula essa semana. Sempre 21 horas, né, um pouquinho atrasada hoje, porque eu estava em atendimento, mas cheguei até aqui. Falando dos nossos livros, né, não posso deixar de falar, fazer propaganda aqui. O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto, livro de minha autoria, você encontra no site da UP Books, ou pode me chamar também no direct aqui, que eu vou mostrar para você o link. Da porta de linha até a nuvem de glória, para você que gosta de palavras hebraicas. Todos os dois livros têm palavras hebraicas, estudos aprofundados, exegéticos de palavras. Nesse livro aqui a gente vai falar de todas as peças, cores, tudo que tem a ver com o tabernáculo está aqui. Nesse livrinho aqui, pequenininho, mas tem algo importante aqui, que eu falo aqui sobre a roupa de José, a túnica talar de mangas largas, o que o hebraico fala sobre isso, e o que essa roupa tem a ver com a roupa de Tamar, a roupa da filha de Davi. Então tá ali nesse livro, tá? Todos os dois livros, super indico para vocês, e é livro que vocês, precisam adquirir. Tem comigo ali alguns exemplares, se vocês quiserem, pode me chamar aqui no Instagram, no direct, e falar comigo. A questão de valor vai sair o mesmo valor lá do site da UP Books, tá? Só que aí já vai autografado, né? A gente faz uma coisa mais caprichada para vocês. Então, nosso tema hoje é o segredo do Monte Moriá, o que a tradução em português escondeu de você. Você está no canal Teologia Mais Hebraica. Eu sou Luciana Silva, eu sou a idealizadora desse canal. Desde 2018, a gente está postando vídeos aqui numa jornada de estudos, né, de aprendizado, de crescimento, onde eu não me coloco como a dona da razão, mas sempre como um instrumento de levar
até vocês, né, o máximo que eu puder de conhecimento, de aprendizado e tudo mais. Para vocês que estão ouvindo aí, fala para mim se o áudio tá bacana e a gente vai seguindo por aqui, tá? Quando a gente olha diretamente para essa palavra, Moriá, vou adicionar aqui, que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Em hebraico, que é o Moriá. Para quem, né? Para quem sabe hebraico, já estudou hebraico. Para quem já estudou hebraico, né, sabe que o hebraico, ele é lido, né, nessa direção aqui, tá? Não é como o português, mas a gente lê e escreve ao contrário, tá? Então, o men, aqui temos aqui, né? A gente tem e aqui a gente tem IA. E esse aqui é só um som de H, um som mudo. Então a gente tem Moria, tá? É bem assim, nessa bagunça aí que a gente escreve Moriá. Então, quando a gente olha diretamente para essa palavra Moriá, tá? Quase todo mundo que lê Gênesis capítulo 22, basicamente, deixa eu remover da tela aqui. Gênesis 22 vai focar no cordeiro. Gênesis 22 a gente tem aquela passagem, né, que é muito conhecida, todo mundo fala, prega. O áudio tá bom? Obrigado. Venâncio, deixa eu colocar o comentário de vocês na tela aqui. Quase todo mundo que lê Gênesis 22, quando Abraão vai levar o seu filho lá para o monte, tá? Quase todo mundo vai focar no cordeiro, no altar, no anjo que fala, mas poucas pessoas vão parar para analisar o quão profundo é essa palavra Moriá. Vou colocar aqui em hebraico para vocês de novo. Moriá. O que tem por trás dessa palavra aí no original hebraico? Né? Já parou para pensar por que Deus escolheu, tá, um monte com esse nome, justamente com esse nome, para ser o lugar do sacrifício, que vai apontar depois para Cristo e mais tarde para ser o lugar do templo que Salomão constrói, é no Moriá. E existe algo escondido na raiz desse nome que explica, né, muita coisa. A gente vai ver isso hoje. Vou te mostrar o texto, o que o texto em português não vai nos revelar. Vamos abrir aqui o Lexo, né? As ferramentas do Strong. Eu não tiro aqui a gemátria, eu não vou ler coisa aqui do nada. A gente vai trazer, né, dessa interpretação rasa para uma interpretação profunda, baseada no Lexo, nas ferramentas do Strong, tá? Se você quer estudar o significado palpável do Moriá, a gente precisa olhar o que está por trás dessas letras, sim. E a gente vai, primeiro, analisar, Luiz, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. A gente vai analisar primeiro, né, como ponto de partida, é a raiz Raá. A raiz Raá. Deixa a gente escrever aqui. A raiz que possivelmente Moriá vem dessa raiz aqui. Para quem estuda o hebraico aí, como eu disse, já estudou comigo, consegue ler tá? Deixa eu escrever aqui. Possivelmente Eita, cortar o A aqui certinho.
Ra, possivelmente Moriá. A gente tem duas possibilidades, Ra e uma outra palavrinha que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas Ra, né? Ra pode ser um ponto de análise aí para nós. É uma palavra que também aparece em Gênesis 22, como a raiz de Jeová Jireh, né? Vocês conhecem aquela expressão Jeová Jireh, que a maioria das pessoas traduzem como Deus proverá, a maioria das pessoas vão traduzir como Deus proverá, mas que, na verdade, Jeová Jireh é o Senhor que vê, o Senhor que será visto. Então, Ra significa que a raiz de Jeová Jireh e possivelmente também de Moriá é contemplar, perceber, tá? Possivelmente. Deixa eu só conferir se o Strong é esse mesmo. Isso. No Strong 72, no Strong hebraico 7200, Ra. Possivelmente essa é uma raiz para Moriá. Então a lógica aqui vai ser clara. Se Ra é contemplar, é perceber. Quando eu leio Yehová, e o Deus, né, que Jireh, né, o Deus que vê, o Deus que será visto, o Deus que tudo vê, que algumas pessoas colocam aí como o Senhor proverá, que não é bem isso, mas é contemplar, é perceber. Então, Moriá aqui pode ser o lugar onde Deus se deixa contemplar, onde Deus se deixa perceber. Olha como muda algumas coisas para nós, onde a visão dele vai substituir a nossa falta de fé, né? Quando Abraão está subindo ali o monte, ele está querendo perceber algumas coisas, ele não consegue enxergar que Deus ainda tem lá no monte um cordeiro preparado, tá? Moriá, então, é o lugar da contemplação da face de Deus, o lugar da adoração profunda, baseado, né, se a raiz, a gente ter como base a raiz Ra. Dito isso, tem outra possibilidade, uma segunda possibilidade, que é o Strong 3384, para você que gosta de anotar, anote aí. E eu vou escrever aqui também para nós. É a segunda possibilidade, né? Segunda camada, né? Que muitas pessoas também ignoram ao traduzir essa palavra, que é essa possibilidade aqui de ser a palavra Iará. Iará. Também, possivelmente, sendo a raiz de Moriá. Vou escrever Iará aqui só como uma forma. Para você que está vendo aqui agora, essa aqui é a forma hebraica, tá? E essa aqui abaixo, onde eu escrevi Iará, a gente chama de transliteração. É transliterar o que se vê em hebraico e colocar em palavras em português, tá? Não tem certo nem errado. Se você colocar com I, com Y, não tem problema. A gente está mais focada no som, tá? Quando a gente faz a transliteração. Iará. O que é Iará? Iará é instruir. Então, Moriá também, né? Algumas pessoas acreditam que a raiz seja Iará. Instruir, não só instruir, mas também lançar uma flecha, apontar o caminho. E a mesma, Iará é a mesma raiz para Torá. Algumas pessoas pensam Torá como lei, mas Torá é instrução, é ensino. É o lugar do ensino, o lugar da instrução,
o lugar de apontar o caminho, esse seria Moriá, baseado aí, né, na nossa raiz Yará. Segundo Crônicas 3:1, você vai ler aí na sua Bíblia, você vai ver que Salomão edifica o templo em Moriá, né? Por quê? Porque o templo era o lugar onde a glória de Deus se manifestava e também a instrução de Deus habitava, né? Eles tinham que, de fato, cumprir as instruções de Deus, de fato e de verdade. Traga o cordeiro com 10 dias, traga a fruta, traga isso. Eles tinham que cumprir exatamente a lei, a Torá, a instrução de Deus, né? Onde a instrução de Deus era cumprida fielmente, também né, baseado nessa segunda raiz. E Ará, a gente vê um lugar de ensino. E juntando essas duas coisas, a gente percebe também que sem ensino não temos visão de Deus também. Fala para mim se vocês acharem interessante essas duas raízes. A gente usou a raiz 7200 e também a raiz do Strong 3384. Raá e Iará. E agora, né, imagine você se tivesse acesso a esse tipo de análise em cada versículo que você lê. Deixa eu pegar aqui mais uma vez para os meus alunos, vocês já conhecem. Esse aqui é o Lexus Strong. Quando eu falo para você, opa, perdão, o microfone tá aqui. A referência Strong, tá? É bem grandinho. A referência Strong 7200, referência Strong, hebraico 3384. Estou me referindo a esse Lexus Strong. E aqui tem todas as palavras da Bíblia, todas, mais de 8.000 palavras, tá? Imagine você tendo acesso a esse tipo de análise em cada versículo, cada palavra que você lê. O problema de muitas pessoas é que eles tentam entender a Bíblia sem, de fato, ir, né, o contexto, ir aos originais, então fica só a uma aplicação ali de que Deus vai fazer, Deus vai dar, mas e aí? O que Deus está falando realmente? Quando ele diz, edifique a minha casa ali, naquele monte, é o Monte Moriá. E aí eu tenho para vocês, o que eu tenho para vocês? Alguns cursos, tá? Eu estou preparando aí para o mês de março lançar o Strong na Prática e já tem pronto o Mais Hebraico 2.0. Deixa eu voltar aqui. O que se vai aprender no Hebraico 2.0? Você vai aprender a entender isso aqui, né? Mem, o Resh, o Yud, o Rei, tá? Os Nikuds aqui. Você vai entender o Kamatz, o Patar. Você vai aprender a ler isso aqui e entender, né? O Resh, o Aleph, o Rei. E aí você vai, o Kamatz, o Patar, você vai entender tudo isso lá no Hebraico 2.0. Irmã Luciana, você sabe ler? Você sabe escrever o hebraico? Sei, eu estudei 2018, 2019. Eu estudei um tempinho aí o hebraico para poder fazer para vocês aí um curso que eu mesmo criei, um método que eu uso todo dia. Que método, irmã Luciana? Tem um método que eu uso todo dia de fazer essas pesquisas, tá? E eu fiz aí o Mais Hebraico 2.0. A gente não vai dar o peixe, não. A gente vai dar as ferramentas para você usar e toda vez que você quiser, você vai ter acesso à palavra que você quiser. Ah, por exemplo, eu estou estudando, sei lá, irmã Luciana, eu estou estudando Gênesis capítulo 15. Muito bom. Ah, fiquei curiosa com a palavra lá, com o nome Eliezer. O que significa? Você vai poder, de fato, abrir o seu lexo e estudar, identificar os padrões, né?
das raízes, de onde vem, para onde vai, o que isso pode significar, o que isso vai mudar no meu texto. E se você, né, quer sair da superfície e ter esse nível aí de profundidade, o Mais Hebraico 2.0 é o seu passo. E se você quiser entender somente o Strong, não quer aprender a escrever hebraico, Ju, graça e paz, Ju, saudade de vocês. Não quero aprender hebraico, eu quero só aprender a usar o Lex Strong. Eu gostei aí do Strong, eu quero também aprender a usar o Strong. Então, é o Strong na prática, que a gente vai estar lançando ele mês que vem, a gente está preparando as turmas, provavelmente eu não vou conseguir lançar mês que vem. As turmas vão estudar comigo mês que vem, a gente vai fazer uma primeira turma, e aí sim, vou conseguir preparar de fato os vídeos lá para vocês, e aí abrir o curso para o público, tá? Então, temos aí o Mais Hebraico 2.0. Strong é maravilhoso. A Ju é uma das nossas alunas. Tem vídeo da Ju aqui comigo, trazendo algumas palavras do Salmo, né, Ju? Se não me engano, você fez comigo, foi os Salmos. E entender o Moriá é entender que Deus, né, é aquele que provê a visão e que provê a visão para aquele que se instrui, né? E se essa análise teórica aqui fez sentido para você, a gente já vai finalizar. Você vai comentar Moriá aqui nos comentários, se você está vendo até o final, para eu saber se você realmente entendeu a mensagem, as duas raízes. A gente falou que Moriá tem possíveis duas raízes para o seu nome, né? O monte daquele que instrui, o monte daquele... Deixa eu voltar aqui, né? Daquele que instrui, o monte daquele que que se deixa contemplar, né? O monte da contemplação, o monte da revelação, o monte onde Deus se revela. Vou colocar dessa maneira. Então, não se esquece, né, de se inscrever no canal, deixar o seu like aí. E para mais análises como essa, eu sugiro você se inscrever no canal. Essa semana a gente vai falar sobre Noemi, na quarta-feira, e sobre a parábola de Jesus na sexta-feira. E eu sou a Luciana Silva e te vejo na nossa próxima aula. Vou fazer uma aula rapidinho aqui, que eu estou um pouquinho cansada, que eu estava trabalhando hoje bastante. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração de vocês. Veja, reveja essa aula quantas vezes forem necessários. Aqui temos o pastor Juliano Andrade. Top, admiro o seu trabalho, seu esforço, que o Eterno te abençoe sempre. Muito obrigado, pastor Juliano Andrade, aqui no Instagram conosco. Deus abençoe. Eu gosto muito do carinho de vocês e as orações de vocês, né? O carinho de vocês, o quanto vocês estão aprendendo. Eu vejo pessoas que não conseguiam, né, ter presença ali na rede social, e aí começa a ser incentivado. Tem pessoas que começaram a escrever os seus livros a partir do momento que ouviram a mensagem. Isso é muito bom, isso é edificante. Dizer que sim, né, vocês têm lugar, o reino de Deus precisa de pessoas fortes, pessoas capacitadas, e se capacite, se experimente, né? Deixa Deus te experimentar, deixa Deus te moldar. Às vezes o moldar de Deus, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil ser forjado, né? Vocês lembram ali da forja? Vai para a água, vai para a bigorna, e ó, fogo e marreta em cima. É assim que Deus forja as suas ferramentas. E que o nosso coração seja moldável, maleável, para que sejamos aí flechas afiadas e polidas na mão do arqueiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês, algum de vocês, quiserem fazer parte
do nosso primeiro grupo do Strong na Prática, que a gente vai fazer no mês de março agora, vai no meu Instagram, tá? E me chame por lá, fala assim, irmão, eu quero participar. Só tem uma exigência para você participar dessa primeira turma. Eu gostaria muito que você participasse de todas as aulas, vai ser na terça-feira. Eu gostaria muito que você participasse de todas as aulas, para você começar, para que eu mostre a evolução que você teve, para que eu valide a técnica de pesquisa. Tá? Você quer participar? Ó, gratuitamente, a primeira turma. Tá? É gratuito. Só quero o seu compromisso. Quer me chamar, Luciana Mais Hebraica, fala assim, eu quero participar da primeira turma do Strong na Prática. Vai ser ao vivo, vão ser 5 terça-feira, tá? Me chama, fala que quer participar, eu quero seu compromisso. Se você fizer o compromisso comigo, mesmo que esteja difícil, mesmo que seja complicado, eu preciso entender esse caminho com você, para que eu faça algumas mudanças, para que eu acrescente algumas coisas, mas eu preciso da sua ajuda aí nessas primeiras aulas para que eu realmente esse curso tome uma forma aí boa. No Strong na Prática, a gente não vai entrar nas letras hebraicas, na leitura, tá? Isso é com Mais Hebraico 2.0, tá bom? Vejo vocês na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?